Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. É um prazer imenso ter a companhia de cada pessoa que está acompanhando a gente hoje. Com certeza. Olá para todo mundo. O nosso foco desta vez recai sobre um material assim incrivelmente denso e pouco convencional, e para dizer o mínimo bastante provocativo. Nós vamos mergulhar na transcrição de uma aula em vídeo do canal do YouTube chamado Profs de Young Português. Isso, o título do vídeo é A Teoria de Tudo. E olha, a jornada intelectual que ele propõe ali não economiza nem um pouco na ambição. Nem um pouco. A nossa missão aqui hoje é mapear essa viagem selvagem mesmo que começa lá na ciência de ensino médio, passa por física quântica, misticismo antigo e vai parar até em teoria sobre sociedades secretas. É a construção de uma mitologia moderna, completa, né? O título já carrega um peso enorme. E o conteúdo tenta abraçar o mundo. Pois é. E antes da gente dar o primeiro passo, é fundamental fazer aquele aviso essencial de quem está mediando uma discussão complexa. Eu, como um amigo que adora recomendar um bom livro, preciso deixar bem claro para nossa audiência que o material de hoje contém perspectivas ideológicas, filosóficas e religiosas que são extremas. Bem extremas e polarizadoras. Exato. Então vale lembrar para quem nos escuta que a nossa função aqui não é endossar, validar ou tomar partido de absolutamente nada disso. Nosso papel é atuar puramente como guias imparciais. Relatando e analisando a arquitetura dessa narrativa para que a audiência possa refletir e tirar as próprias conclusões. Um distanciamento analítico é vital quando a gente lida com textos que desafiam dogmas estabelecidos desse jeito. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. Puxa pra gente o pontapé inicial dessa visão de mundo científica descrita pelo professor e onde, segundo a fonte, ela começa a falhar. Então, o ponto de partida da aula é um ataque bem direto à visão de mundo científica moderna. A premissa que o autor estabelece é que a narrativa oficial nos ensina a enxergar a realidade como algo puramente aleatório e material. Aquela visão emergente de baixo para cima, certo? Isso, partículas subatômicas se chocam, formam átomos que formam blocos de matéria e, por obra do acaso, geram a consciência. E ele diz que os 3 grandes pilares dessa narrativa são o Big Bang, a teoria da evolução de Darwin e a neurociência. E a primeira parte da aula é dedicada a desconstruir esses 3 pilares apontando buracos. Começando pelo Big Bang, a fonte levanta o problema da expansão do universo. Que não é uniforme. Exatamente. A física observa que partes diferentes do cosmos se movem a velocidades diferentes. E, para explicar isso matematicamente, a ciência introduziu o conceito da energia escura. Que comporia ali uns 80, 90% do universo, mesmo sendo indetectável. É aí que entra a crítica ácida da aula. O autor trata a energia escura não como uma fronteira do conhecimento, mas como um band-aid. Ele faz uma analogia muito boa visualmente. Imagina um aluno fazendo uma prova de matemática. Nossa, essa parte é muito ilustrativa. Ele escreve lá que uma conta qualquer dá 20. O professor aponta o erro e o aluno diz que a conta está certa. Basta adicionar um número mágico e invisível, uma energia escura, no valor exato que falta para a equação fechar. A tese do vídeo é que a energia escura é só um remendo matemático para encobrir o fato de que a teoria original do Big Bang estaria errada. E ele aplica esse mesmo ceticismo à biologia evolutiva. A evolução humana. Sim, o foco não é a microevolução, mas o salto cognitivo da humanidade. Se a gente compartilha 99,9% do DNA com primatas, o que justifica a diferença colossal na nossa capacidade de abstração e linguagem? E ele vai além da genética, né? Ele toca na cronologia. A fonte questiona aquele vazio histórico de 150 mil anos em que os humanos anatomicamente modernos existiam, mas a história parece estar em branco. Sem deixar registros complexos. E tem a questão da mutação física também. A provocação é a seguinte: se a mutação é o motor da evolução, por que não observamos extremos físicos hoje em dia? Tipo, pessoas nascendo com 3 olhos ou 6 dedos, como um traço evolutivo persistente. O que nos leva ao terceiro pilar refutado, que é a neurociência. Para a narrativa da aula, a compreensão materialista do cérebro é muito frágil. Ele argumenta que a neurociência não sabe exatamente onde a memória era armazenada de forma irrefutável.
contestando a ideia de que o hipocampo é um disco rígido biológico. E tem um ponto fascinante sobre a personalidade dos bebês. Ah, sim, a ideia de que o cérebro do recém-nascido é uma tela em branco. A visão convencional diz isso, mas o autor usa o exemplo de bebês que nascem com personalidades incrivelmente distintas logo nos primeiros dias, traços que não parecem vir apenas do DNA dos pais. Desafiando a ideia de que o cérebro gera consciência a partir do zero. A tese é que o cérebro não é um gerador, mas um filtro de experiências. A personalidade precede a formação do cérebro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa distinção prepara o terreno para a afirmação mais polêmica dele sobre o aprendizado, a tese de que a escola destrói a criatividade. O que é fascinante aqui é a crítica ao método científico tradicional. A escola ensina que você formula hipóteses, testa, conclui, e isso gera inovação. Mas o professor diz que o pensamento real funciona de trás para frente. Exatamente de trás para frente. A ideia vem primeiro, como uma revelação, quase uma canalização divina. O método científico é só a ferramenta burocrática usada depois para explicar e convencer os outros no mundo acadêmico. O vídeo dá exemplos históricos muito bons. Einstein, sonhando acordado naquele escritório de patentes, imaginando que estava cavalgando um feixe de luz. E o James Watson descobrindo o DNA em dupla hélice. Isso, após sonhar com uma escada em espiral. A intuição precedeu a ciência. E o autor relata o próprio processo criativo dele. Ele conta que as ideias para os livros e aulas não vêm de um esforço mental forçado. Vêm de ficar deitado na cama, jogar videogame, caminhar. Momentos em que a mente lógica silencia. Ele se descreve sendo possuído por uma força superior e simplesmente recebendo as ideias, sabe? O ensino dele também seria esse diálogo fluido, canalizando o divino sem roteiros. Só que aí a gente dá um salto grande, concorda? Ligar a intuição de Einstein a um reservatório divino exige evidências. Mas o autor tem uma lista de evidências espirituais. As experiências de quase morte. As EQMs. A consistência desses relatos é o que ele usa como prova. Pessoas de culturas diferentes, até ateus, descrevem a mesma coisa. O túnel, a luz, aquele amor imenso. A revisão da própria vida, sentindo o impacto das ações nas outras pessoas e o retorno sempre transformador. Ele também cita culturas antigas usando meditação e psicodélicos, acessando o divino e vendo as mesmas imagens, tipo a serpente cósmica. Que ele disse assemelhar muito à estrutura do DNA. Antes mesmo do microscópio existir, os xamãs já viam a dupla hélice. E na literatura clássica também. Ele menciona a Divina Comédia, do Dante Alighieri, o Paraíso Perdido, do Milton, Homero, descrevendo reinos celestiais com detalhes exatos de EQM, mesmo sem nunca terem morrido. Se conectarmos isso a um panorama maior, o autor faz uma ponte brilhante com a filosofia. Ele traz o Kant. O conceito do noumeno. Isso, a ideia de que não somos meros observadores, somos participantes que filtram a realidade incognoscível, o noumeno, através das lentes do tempo e espaço. E o Hegel com a mente universal, o Geist. O que amarra tudo isso na física quântica. Ele critica aquele modelo escolar do átomo como bolinhas sólidas, porque a física quântica provou que é tudo campo de vibração. E aqui entra o paradoxo do gato de Schrödinger. O gato na caixa, vivo e morto ao mesmo tempo. A função de onda só colapsa com a observação. Mas a aula vai além e usa a variação do amigo de Wigner. Essa extensão mental é o cerne da tese. O cientista abre a caixa e vê o gato. Para ele, a realidade colapsou. Mas o Wigner está lá fora no corredor. Esperando o resultado. Para quem está no corredor, até que o cientista saia e conte o resultado, o cientista, o laboratório e o gato continuam em superposição. Tudo é probabilidade. A conclusão da fonte é assustadora. Não existe realidade objetiva fora de nós. Tudo é vibração e informação. E se tudo depende da observação, o universo precisa de um observador primordial. O que redefine o cérebro humano. Ele atua como uma antena que interage com essa internet cósmica do universo e devolve as memórias para ela. E isso nos empurra para a grande questão. Por que estamos aqui?
Se somos só antenas sintonizando uma mente universal, qual o propósito da existência física? O autor responde isso com o conceito da mônada, o único Deus, muito inspirado em Dante. A mônada é vibração, criação e é perfeita. E, por ser perfeita, não tem dor, não tem atrito. Mas aí é que tá. Sem atrito não tem imaginação nem novidade. Exato. Nós somos criados com corpos corpóreos justamente para poder sangrar, errar e sofrer. Nosso propósito humano é usar o livre-arbítrio. Para cometer erros e ter experiências que a perfeição não consegue ter sozinha. Nós geramos a imaginação, que expande a consciência desse universo. E a dinâmica do céu, inferno e morte entra como uma mecânica kármica. Fazer o bem gera amor. O amor tem a mesma frequência da mônada, então ele atua como um imã que nos puxa de volta para o céu. Mas e as más escolhas? O ódio e o medo geram frequências incompatíveis com a perfeição. Então elas não voltam. Elas criam novas dimensões inferiores de energia estagnada, que o autor chama de inferno. E a morte entra como um herói nessa história toda. A morte biológica é um mecanismo de segurança maravilhoso. Um reset do sistema. Ela impede que a gente fique cometendo erros e gerando ódio para sempre. Tira a pessoa do tabuleiro e força aquela revisão de vida das EQMs. É muito poético, ele usa metáforas incríveis para essa interconexão, tipo a rede de Indra do hinduísmo. Aquela teia infinita com as pérolas. Isso, onde cada pérola reflete a luz de todas as outras. Se você mudar uma gota, altera a vastidão inteira. E a metáfora de Dante, onde Deus é a vela e nós somos os espelhos. Se você acende sua chama de amor, ilumina o universo todo. Então, o que tudo isso significa? Se todas as civilizações antigas sabiam dessas dinâmicas espirituais, como que o mundo esqueceu? E aí a gente entra na grande conspiração, a invenção da ciência materialista. A teoria de que indivíduos sedentos por poder criaram o materialismo, o Big Bang e a evolução não como ciência pura, mas como ferramentas de manipulação. Porque se a morte for vista como o fim absoluto, um vácuo assustador e não um recomeço divino, as pessoas farão qualquer coisa por medo. O medo é a base do controle. E quem controla isso? A fonte descreve as sociedades secretas. Elas operam infiltrando burocracias de massa que costumam ser lentas e preguiçosas. E elas garantem o silêncio através da cumplicidade em transgressões. Chantagem mútua pura. Você participa de algo terrível e cria um vínculo de culpa. Ninguém pode denunciar. E a aula vai longe, dizendo que a religião dessas elites não é o ateísmo, mas o satanismo. Uma religião invertida para justificar as ações brutais deles no mundo material e tentar contornar as leis do karma. O que nos leva ao alerta mais sombrio do texto, o transhumanismo. A guerra final. Fazer o upload do cérebro humano para máquinas. O objetivo final dessas elites seria derrotar a morte. Porque a morte é o reset divino, lembra? Se eles trancam a consciência humana no mundo material para sempre, em servidores biônicos, eles cortam a antena com a mônada. E diante disso, a pergunta óbvia é: por que Deus não interfere? O raciocínio do autor volta para o livre-arbítrio. Deus confia na humanidade. A luz só pode brilhar verdadeiramente na escuridão absoluta. Se Deus interfere, o livre-arbítrio perde o sentido. A guerra de percepção dita que, se o mundo material for adorado acima de tudo, o inferno vence. E ele traz até a corrida espacial do Elon Musk para Marte nessa leitura. Sim, ele lê isso como uma tentativa de provar que o céu não existe materialmente. Você olha pelo telescópio e só vê rocha fria. E também como uma fuga. Fugir dos mecanismos de reset da Terra. Quando há muito sofrimento no planeta, a Terra supostamente ativa eventos como os grandes dilúvios antigos para limpar a corrupção. Ir para Marte seria escapar dessa jurisdição kármica. Sintetizando tudo isso, é impressionante como esse material tece a evolução humana, a mecânica quântica e antigos poemas épicos em um único quebra-cabeça existencial. Chocante para dizer o mínimo. Eu reforço novamente para nossa audiência que essas ideias formam a teoria pessoal e bastante polêmica dessa fonte específica. O grande valor aqui é observar como mitos antigos continuam a se reinventar na nossa era de fibra ótica e tecnologia. Com toda certeza. E isso levanta uma questão importante para a nossa audiência ruminar a partir de agora.
Pensa comigo, segundo a mecânica quântica e a teoria apresentada ali pelo amigo de Wigner, a realidade inteira é sustentada pelas nossas crenças e expectativas. O que exatamente acontece com o próprio tecido do nosso mundo hoje? Uma excelente reflexão. Nós temos bilhões de pessoas que acreditam fervorosamente em um universo de puro materialismo frio e aleatório, enquanto a outra metade da população continua projetando sua consciência em mundos espirituais e divinos. Quem, afinal, está ganhando o cabo de guerra e colapsando a função de onda dessa realidade que a gente divide? Fica aí o questionamento para todo mundo. Uma ótima provocação para levar para o travesseiro. Muito obrigado a todo mundo que nos fez companhia nesse longo e fascinante mergulho aprofundado hoje. Foi um prazer. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.